gente! Espero que vocês estejam bem. A questão 78 era oficialmente a segunda questão de física da Unesp 2023. Ela era um pouco assustadora, porque a hora que a gente olhava para a figura, principalmente, a gente pensava em bola, a gente pensava em forças, e a gente acabava não entendendo diretamente, assim, pelo menos a maioria das pessoas com quem eu conversei, não entendeu diretamente pela figura, assim, olhando rapidinho, qual era o conteúdo de fato dessa questão. Mas aí, conforme a gente ia lendo, a gente percebia algumas pistas de qual era o caminho que a gente tinha que tomar para resolver essa questão. Então, vamos ler com calma, imaginando o que está acontecendo. Lembra que o segredo na física, em, 90% dos exercícios está na imaginação. Aí ele falava o seguinte: funcionários de um mercado utilizam um dinamômetro funcionando como uma balança. Esse instrumento é constituído por uma mola vertical e um prato horizontal de massa 200 gramas, preso em repouso na extremidade inferior dessa mola por cabos e massas desprezíveis. E aí é o que tem desenhadinho, né? Tem um negócio ali em cima com uma mola, e que é chamado de dinamômetro, e embaixo está preso um prato. Aí eles falam que, ao utilizar esse dinamômetro, um funcionário deixa um pacote de café cair verticalmente a partir do repouso no centro do prato, de uma altura de 45 centímetros em relação a ele, conforme a figura. Agora vem a grande dica de qual é a matéria que a gente tem que usar. O pacote colide inelasticamente com o prato e o conjunto começa a oscilar na direção vertical, apresentando uma velocidade de 2 metros por segundo imediatamente após a colisão. Qual é a matéria que a gente está tratando aqui, gente? Colisão, é uma colisão. E ele falou a velocidade depois da colisão, e ele falou que eles se movem juntos depois da colisão. O conjunto começa a se mover. Colisões. O que a gente tem que lembrar quando a gente fala em colisões? Quantidade de movimento. Exatamente isso. Então vamos continuar lendo, né? Daí a gente vai para a quantidade de movimento. Considerando que o conjunto constituído pelo prato e pelo pacote de café seja isolado de forças externas nessa colisão, sistema isolado mecanicamente, que G seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e desprezando a resistência do ar, a pergunta é qual é a massa do pacote de café em gramas. Então, ele deu a massa do prato, que é a massa do pacote de café, ele deu a velocidade depois da colisão. Ele não falou a velocidade do café ali imediatamente antes da colisão, mas ele falou de onde veio o café. Então, o café caiu para depois colidir. Então, a gente consegue descobrir qual era a velocidade que o café tinha imediatamente antes de ele bater no prato, porque essa velocidade está ligada com uma energia cinética que veio da energia potencial gravitacional. E aí, sabendo o que acontece numa colisão, a gente consegue achar essa relação entre as massas a partir da relação entre as velocidades. É isso que a gente vai fazer. Vamos com muita calma, anotar os nossos dados e pensar sobre como é que a gente vai montar a nossa resolução. A gente sabe a massa do prato, que é um dos envolvidos nesse sistema isolado. A gente não sabe a massa do café, é isso que a gente quer descobrir. Ele disse que o prato colide inelasticamente, e se você não prestou atenção que ele falou que o conjunto vai se movimentar depois, é só lembrar que uma colisão inelástica é aquela em que a velocidade de afastamento é zero. Então as coisas colidem e depois elas se movem juntas, né? Elas não se afastam depois da colisão. E essa, inclusive, é aquela situação em que a gente tem o coeficiente de restituição, que é o Ezinho, lembra? Igual a zero. E é justamente quando não se afastam depois da colisão. Eles batem e grudam, né? Às vezes a gente chama assim. Então, a velocidade final dos dois é a mesma, 2 metros por segundo. E o que mais temos de informação aqui? Que o prato inicialmente estava parado. Então, antes da colisão, o prato estava parado, mas o café tinha caído. Então, ele estava parado, pendurado lá em cima, só que aí ele caiu antes de bater no prato. Então, a hora que ele chegou para bater no prato, ele tinha uma velocidade, que seria a velocidade inicial do café antes da colisão. E a gente não sabe, né? A gente precisa descobrir para poder usar o sistema isolado mecanicamente. Então, lembrando que essa velocidade vai estar ligada com uma energia cinética que vem da energia potencial gravitacional, a gente pode usar a conservação de energia para descobrir essa velocidade e depois ir para a parte do sistema isolado. Que, basicamente, o que a gente vai usar é que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final do sistema. Como nesse caso está tudo na vertical, a gente nem precisa se preocupar muito com o fato de a quantidade de movimento ser um vetor, mas dependendo do exercício isso poderia ser importante, né? Nesse exercício não, mas poderia. Então vamos primeiro de tudo calcular a velocidade, que deve ficar fácil para a gente fazer o exercício. Então, a energia potencial gravitacional se transformando em energia cinética significa que se não teve perda, e não teve, porque ele falou que não tinha resistência do ar, não tinha nada ali no meio, a gente vai poder igualar a energia potencial gravitacional com a energia cinética. Então, EPG vai ser igual a EC, mgh
é igual a mv² sobre 2. A energia potencial gravitacional é a massa vezes a gravidade vezes a altura. E a energia cinética é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Que bom que tem massa dos dois lados, né? Porque a gente não sabe a massa do café, a gente não conseguiria substituir, mas como tem dos dois lados da equação, a gente pode dividir todo mundo por m, mais conhecido como cortar o m. E aí tá tudo bem, a gente não precisa do m agora. O g ele deu, ele até chamou de g, bonzinho. A altura estava no desenho e ele falava no enunciado também, que era 45 centímetros, mas a gente tinha que tomar cuidado de lembrar que se a gravidade está em metros por segundo ao quadrado, a nossa altura também precisa estar em metros, porque metros é a unidade de medida de altura no sistema internacional. Então, o carro de ovo, pera lá. E aí, transformando 45 centímetros para metro, é só a gente dividir por 100, ia dar 0,45. A velocidade é o que a gente quer saber. Já vou anotar aqui as informações. Aí eu vou substituir na nossa equaçãozinha, já passando 2 para o outro lado, multiplicando. E aí vai ficar 10 vezes 0,45, que dá 4,5, vezes 2, dá 9. Então, v ao quadrado é 9, e o número ao quadrado que dá 9 é 3. Então, a velocidade é 3 metros por segundo. Que velocidade é essa? Cuidado, é a velocidade inicial do café. É a velocidade do café antes de ele colidir com o prato. Então, é o que a gente vai usar lá na conservação da quantidade de movimento. Agora, eu venho aqui em cima, já que não vamos mais usar o enunciado, porque eu vou fazer a continha ali embaixo onde eu estava. Então, a gente sabe que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, e essa quantidade de movimento é do sistema. E o nosso sistema é feito pelo café e pelo prato, são 2 corpos. Então, a quantidade de movimento inicial é a inicial do café, mas a inicial do prato. Na final, é a final do café, mais a final do prato. E aí é só a gente lembrar como calcula a quantidade de movimento, que é só massa vezes a velocidade. E aí cada um desses quezinhos vai ser a massa vezes a velocidade. Então, na quantidade de movimento inicial do café, vai ser a massa do café vezes a velocidade inicial do café. A massa do café a gente não sabe, a velocidade inicial a gente acabou de calcular que é 3. Aí a quantidade de movimento inicial do prato é a massa do prato, que é 200, vezes a velocidade inicial do prato, que é 0. Então, esse termo a gente já pode cancelar, porque multiplicar por 0 vai dar 0. E somar com 0 não vai fazer diferença nenhuma, né? A quantidade de movimento final do café é a massa do café, que a gente não sabe mais uma vez, multiplicado pela velocidade final do café, que é a mesma do prato, que vale 2, porque ele deu no enunciado. E a quantidade de movimento final do prato é a massa do prato, que é 200, vezes 2, que é a mesma velocidade do café. Então, substituímos aqui os nossos valores, só sobrou a letra massa do café, que é o que a gente quer saber. Então, tá tudo sob controle agora, é só resolver a equação. A gente tinha 3mc de um lado da equação e 2mc do outro lado da equação. Vou pegar o 2mc, passar para o outro lado, subtraindo. E aí, 3mc menos 2mc vai dar só mc. Então, mc vai ser 200 vezes 2, que dá 400. E aí, já a nossa resposta já está em gramas, porque eu tinha deixado a outra massa em gramas. E aí, todo mundo combinando, tá tudo certo. E é isso, gente. Acabamos essa questão, que é a letra E. E espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Se não entenderam alguma parte, deixem nos comentários. Me contem se vocês também acharam essa questão assustadora e difícil de entender qual era a matéria, apesar das dicas ali no enunciado, eu sei que pegou bastante gente. E se você está gostando da resolução, deixe seu joinha, se inscreve no canal e continue acompanhando, que daqui a pouco a gente volta com o terceiro exercício de física da Unesp 2023. Tchau, tchau, se cuidem!